aqui é como que o SIG, como que o geoprocessamento, né, vão interagir com o Sinter. O que o Sinter tem a ver com o cadastro técnico multifinalitário, georreferenciado? O que é o Sinter? Quem que está tomando conta disso? E aí eu vou trazer aqui algumas informações para vocês compreenderem um pouco mais sobre o que é isso, né? O Sinter, ele foi instituído em 2016 através de um decreto presidencial, e esse decreto, ele estabeleceu o Sistema Nacional de Gestão de Informação Territorial, ou Sinter, né? Sinter é a sigla de Sistema Nacional de Gestão da Informação Territorial. O Sinter, ele é uma ferramenta de gestão pública, tá? Que vai integrar em um banco de dados espacial o fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de registro público, né, os cartórios, né, os dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais. Então vai fazer uma correlação aí com o cadastro da prefeitura, o cadastro do cartório, né, com a Receita Federal, né, e todos esses dados aí de geoespacial de imóveis urbanos e rurais, sejam eles produzidos pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município, vão integrar o Sinter. Esses dados vão ser todos organizados dentro de um mesmo banco de dados espacial, dentro de uma mesma ferramenta que é o Sinter. Então, o Sinter em si, ele não é um cadastro. O Sinter, ele é um integrador de cadastro. Então, vamos entender o que é isso. Imagina que o Brasil, ele é um quebra-cabeça, tá? E que cada município é uma pecinha desse quebra-cabeça. E o objetivo do Sinter é montar todo o quebra-cabeça do Brasil no que se refere a dados jurídicos e de registro público de fluxo de dado fiscal e cadastral e geoespacial de todos os imóveis do Brasil, né? Então, ele vai atrás de todo mundo que produz esse tipo de informação, cartório, prefeitura, o cartório de registro de imóveis, a prefeitura, a própria Receita Federal, que tem o dado de declaração de imposto de renda sobre o imóvel, quem é dono do quê. Então, nesse quebra-cabeça, que vai ser montado, e quem está responsável por montar este quebra-cabeça é a Receita Federal, né? E ela tem aí o intuito, o objetivo de montar esse quebra-cabeça para começar a ter um maior controle, né, das questões de imóveis no Brasil, porque é uma bagunça, né? Então, ficou aí, assumiu a responsabilidade de organizar a Receita Federal. E aí, a integração dos dados no Sinter, né, ele só vai ser possível porque os dados são georreferenciados, porque os dados têm uma coordenada. Então, como o dado ele tem essa coordenada, a gente consegue saber exatamente onde ele está dentro do território brasileiro, né? E aí a ideia é promover um mecanismo, né, para que todos os órgãos, né, possam usar um identificador único de cada imóvel para fornecer essas informações para todo mundo. Então, o que vai acontecer? A Receita Federal vai receber todos esses dados do Brasil inteiro, de todos os imóveis, ela vai organizar toda essa informação, né, e vai devolver essa informação organizada para os órgãos que precisam trabalhar com esse tipo de dado, né? Então, ela vai organizar, padronizar. Cada imóvel no Brasil vai receber um identificador único, como se fosse um CPF do imóvel, né? Então, no município, ele vai ter um identificador, e no Brasil, quando for juntar todas essas pecinhas, vai ter um outro identificador, o identificador nacional do imóvel. Então, a gente vai conseguir vincular a esse identificador único, né, toda a parte de regularização daquele imóvel, regularização fundiária, o as-built, né? Tipo assim, tudo para aquele imóvel poder, os projetos, em BIM. Então, a gente, assim, tá se criando um grande organizador aí desse processo de integração das informações, né?
não haverá obrigatoriedade, né, do georreferenciamento de imóveis urbanos por conta do Sinter. Não existe essa obrigatoriedade, mas como a gente já viu aqui, o Estatuto da Cidade fala que tem, né, que é a lei que sim. Então, a gente está falando aí de uma precisão, né, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente está falando de uma precisão, na época estava se falando aí de 4 centímetros, hoje já está se falando assim de 8 centímetros na questão do urbano e 50 centímetros no rural, né? Então, esse quebra-cabeça, para os imóveis urbanos, a gente está falando aí de 8 centímetros e para a área rural de 50 centímetros, georreferenciado, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça aí, né? E o Sinter, ele é aí esse integrador de cadastros geográficos, né? Integrador desse cadastro que vai nos permitir saber exatamente onde o imóvel está, né? Quais são as dimensões, quantos pavimentos, porque isso tudo vai vir pelo cadastro, né? O padrão de construção do imóvel, tudo isso vai vir pelo cadastro técnico multifinalitário e a gente vai saber o nível de regularização desse imóvel, né? Em termos de regularização fundiária, que é o que eu vou falar aí no próximo vídeo, dos 3 níveis de regularização, como que está a situação daquele imóvel. Então, a gente vai saber exatamente qual é esse panorama nacional da regularização dos imóveis no Brasil, né? O Sinter, ele ainda segue aí uma série de padrões, né, e normas, justamente para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, porque se cada um fizer de um jeito, não atender às normas cartográficas, aí a gente não vai conseguir montar o quebra-cabeça. Então, para conseguir montar esse quebra-cabeça, existe uma série de normativas, uma série de padrões que precisam ser seguidos, e aí quando você for trabalhar, seja na entrega do produto, né, ou seja, na contratação do produto do cadastro urbano, você precisa se atentar para solicitar que o cadastro municipal atenda a esses padrões, porque se ele não atender os padrões, o que vai acontecer é que você não vai conseguir mandar o arquivo para a Receita Federal e aí você vai ter que fazer de novo, né? E aí é retrabalho, e aí é dinheiro público novamente sendo gasto. Então, preste atenção nos padrões para que ao solicitar ou fornecer, você siga os padrões, né? Primeiro, o Sinter ele está seguindo aí uma espécie de ISO, né? Que é o ISO da Land Administration Domain Model, né? Que é o modelo de domínio aí da administração da terra, né? Essa LADM é uma ISO. Então, o Sinter ele está seguindo esse padrão dessa ISO internacional. Uma outra questão são as normas da CONCAR, né? Relacionadas ao geosserviço, padrão OGC, que é de dados abertos, né? Os dados geográficos abertos, perfil de metadados. Então, tem uma série de normas aí de como que esse dado tem que ser organizado e padronizado dentro do banco de dados, né? Então, tem essas normas aí que precisam ser atendidas. O outro é o decreto 6666 de 2008, que é o da INDE, né? Porque o Sinter ele vem aí para ajudar também a fazer a INDE decolar. Então, a INDE ela já começou a fazer um pouco dessa integração e o Sinter ele também vai coletar um pouco das informações que já estão na INDE e vai começar a cruzar todos esses dados. Então, o Sinter também segue o padrão da INDE. Então, é o mesmo padrão para todo mundo, vocês estão percebendo, né? Tem uma parceria aí do Sinter com o CONFEA, né, que é o Conselho Nacional, né, o Conselho Federal aí de Engenharia e Agronomia, onde lá dentro estão os geógrafos, os geólogos, meteorologistas, além dos engenheiros e agrônomos. Então, dentro desse conselho, o Sinter também vai integrar com a questão da emissão de ART, né? E tem aí também uma tendência de fazer a mesma coisa com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, o cadastro do CONFEA, CREA e do CAL também vão ser integrados aí ao Sinter para poder fazer essa correlação da declaração de imposto de renda com as ARTs, né, com as obras que estão sendo executadas de engenharia, onde que está sendo feito aí os imóveis e para começar então a fazer todo esse cruzamento de informação. O Sinter ele trabalha muito em cima do cadastro técnico multifinalitário, né, que eu já expliquei aqui como é que ele funciona.
que é aquela questão da integração dos dados cadastrais urbano e rural com todas as secretarias. Então, o Sinter ele tem interesse, né, para criar esse quebra-cabeça do Brasil, em ter acesso a todas essas informações. E quem está seguindo aí é a Receita Federal, seguindo a ISO, as normativas aí da Infraestrutura Nacional de Dados, integração com Confeia, a questão de dados abertos, né? Tudo tem que seguir os dados, a padronização aí dos dados abertos. Então, as normativas já estão todas disponibilizadas. E aí, como, né, que o SIG, como que o Sistema de Informação Geográfica e o geoprocessamento, o dado geográfico, georreferenciado, vão interagir com o Sinter? Né? É o que a gente veio falar. Através desse cadastro georreferenciado de imóveis urbanos e rurais que foram produzidos pela União, pelo Distrito Federal, Estado e município. Né? Então, uma vez que o município, uma vez que o Estado, ou a União, ou o Distrito Federal tenha um cadastro georreferenciado de imóveis, seja urbano ou rural, ele vai integrar com a Receita Federal.